tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando mais um culto de mulheres e que hoje a graça de Deus possa alcançar o seu coração. Essa graça que é inesgotável, que é irresistível, a graça que é suficiente para nós, para que possamos vencer dia após dia. Então que a graça poderosa do Senhor possa encher o seu coração, renovar a sua esperança, a sua fé. Enche o seu coração de expectativas para aquilo que Deus, Ele deseja falar com você nessa hora, querida. E que o seu coração agora esteja leve diante do Senhor. A Bíblia diz que nós podemos trocar os nossos fardos pelo fardo do Senhor. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei e darei descanso a vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pois o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então que nessa hora essa leveza que é a paz que traz a presença de Jesus possa encher o seu coração. E que você possa estar firmada em quem Deus é. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Deus ama você incondicionalmente e imensamente. Deus, Ele nos ama. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos porque o Senhor é bom. Senhor, estamos seguras em Ti. A Sua presença nos traz paz, alegria, descanso. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, o socorro presente no dia da angústia. Por isso, Senhor, nós depositamos a nossa vida, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Depositamos em Suas mãos, porque sabemos, Tu tens cuidado de nós. Deus zeloso, Deus amoroso, nós te amamos. Tu és o nosso Pai, nosso sustento vem de Ti. És nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza. Oh Jesus, oh, se lance nos pés do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e não me deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao nosso culto de mulheres inesquecíveis. Lembre-se, você é uma mulher inesquecível. Ontem foi o Dia das Mamães e eu quero deixar aqui o meu parabéns para cada uma de vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Amém? Nós estamos chegando na reta final da nossa série de mensagens, Temperamentos Transformados, né? Uma série com 5 mensagens e hoje nós já estamos na 4ª etapa. Semana que vem nós vamos encerrar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem trabalhado aí no seu coração, tem trabalhado nos seus temperamentos, assim como Ele tem trabalhado em mim também. E muito mais Ele vai fazer, que nós possamos dar testemunho de toda a transformação que o Espírito Santo tem feito nos nossos temperamentos. Amém? Semana passada nós falamos sobre o temperamento fleumático, né? Falamos sobre Abraão. E essa semana eu quero falar com vocês sobre o temperamento melancólico. Trazer para vocês a vida de Moisés. Moisés, ele era melancólico e ele passou por vários processos, né? Ele passou por um processo com vários erros e acertos na vida dele, até que o temperamento dele foi transformado. Assim como eu, assim como você, até que o Espírito Santo nos transforme totalmente, nós passamos por um processo, né? Onde nós erramos e nós acertamos. E eu quero trazer para vocês, rapidinho, alguns pontos, né, da vida do melancólico. Pontos fortes. Nós vamos começar nessa noite com os pontos fortes do melancólico. O melancólico, ele é sensível, né? Os melancólicos, geralmente, eles são pessoas que sentem tudo de uma forma muito profunda. São muito emotivos, são extremamente sensíveis, são pessoas que choram com facilidade. O melancólico é aquele tipo de pessoa que ele pode chorar à noite por algo que aconteceu pela manhã. O melancólico também, ele é leal, né? Ele é correto, ele é honesto, tem responsabilidade com seus compromissos, gosta de cumprir as regras. Ele também é abnegado, ou seja, renuncia às suas próprias vontades em função do outro. Muitos missionários, né, eles são melancólicos, eles renunciam o conforto do seu lar para estar indo para outros lugares, abençoar outras pessoas, tanto com a palavra de Deus, quanto com alimentos. Os melancólicos, geralmente, eles trabalham na igreja com a ação social, né? Como nós temos aqui na nossa igreja, o mercado solidário. Por quê? O melancólico, ele tem empatia pelo outro, ele se compadece do outro. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 ao 26, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres que o pecado era capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor a Deus, ele julgou sua desonra uma riqueza mais existente do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma gloriosa recompensa. Então nós vemos que Moisés, ele era um homem abnegado. Os melancólicos, eles também são artistas, né? Quer dizer que se você está se identificando com o temperamento melancólico, você tem que ser artista? Não. Eu vou repetir mais uma vez. Quando eu falo sobre pontos fortes e fracos, para você identificar qual é o temperamento que você tem a maioria deles. Não quer dizer que você tenha todos,
certo? Mas normalmente os melancólicos eles são artistas. Por quê? Os melancólicos, como eles são muito profundos, eles escrevem letras de músicas maravilhosas, né? São ótimos compositores, porque conhecem os tons menores das canções. Eles são profundos em suas orações. Eles escrevem textos lindíssimos. Normalmente também são poetas. O melancólico também ele é meticuloso. Ele é atento a detalhes, ele é cuidadoso, ele é minucioso. Nós vemos também na palavra de Deus que Deus ele passou instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, né? Deus deu para ele detalhes de como deveria ser construído. O Senhor passou para ele medidas, o Senhor passou para ele todo o material necessário para a construção. Moisés também recebeu de Deus a orientação sobre todas as leis, tanto cerimoniais quanto administrativas. Recebeu instruções sobre os sacerdotes. Imagina, todas essas instruções o Senhor deu para uma pessoa minuciosa, para uma pessoa detalhista. Imagina se o Senhor entregasse todas essas instruções para um sanguíneo, como Pedro, né? Quando o Senhor estivesse falando já assim, a segunda coisa já fala, peraí, Senhor, eu me perdi, calma. Volta, repete, por favor, tudo de novo. Tudo isso só poderia ser passado para alguém com essas qualidades. E, como todo temperamento, o melancólico também ele tem os seus pontos fracos. Um dos pontos fracos do melancólico é a timidez, né? Que revela embaraço diante das pessoas. O melancólico ele é acanhado, ele tem temor, ele é inseguro, ele é receoso. O que é ser receoso? Ele pensa demais antes de agir, né? Ele fica imaginando o que será que vai acontecer se eu fizer algo. Ele tem tendência à depressão, porque ele se fecha muito para as circunstâncias ao seu redor. E se você se identifica com um temperamento melancólico, tome muito cuidado com essa tendência à depressão. Não é ruim você se fechar para algumas circunstâncias, mas você não pode se deixar ser levado pela tristeza. Ele também é pessimista, né? Tem complexo de inferioridade, muitas vezes tem autopiedade e sempre se acha o coitadinho. Esse pessimismo pode trazer um desequilíbrio emocional e produzir no melancólico sentimentos de ira. Então tem que prestar muita atenção. Ele também é solitário, gosta de estar com pessoas, se necessário trabalhar em equipe, ele trabalha, mas ele prefere fazer tudo sozinho. Ele pode ser dissimulado. Se você perguntar a um melancólico como ele está, ele sempre vai responder que está tudo bem. O melancólico sempre vai disfarçar. Ele é muito bom para entender o outro, ele é muito bom ouvinte, mas ele não é bom para abrir o coração. Dificilmente você vai conseguir tirar alguma coisa do melancólico. Eu estou rindo aqui porque eu sou melancólica, né? E quando eu comecei a estudar sobre o melancólico, eu fui lendo e falando, realmente, está descrevendo muitas coisas sobre mim. Mas, graças a Deus, eu permiti que o Espírito Santo, né, durante esses anos da minha caminhada cristã, transformasse o meu temperamento. Então, eu deixei muito desses pontos fracos para trás, graças a Deus, e eu permiti que o Espírito Santo potencializasse as minhas qualidades. E é muito interessante porque a gente passa por algumas situações e você lembra, poxa vida, se fosse alguns anos atrás, eu reagiria de forma diferente.
Mas agora, tendo consciência de quem eu sou, de qual temperamento eu tenho, de quem eu sou no Senhor, sabendo o porquê e para que o Senhor me chamou, eu reajo de uma forma diferente, porque eu me conheço e porque eu permito que a cada dia o Espírito Santo me ensine e me transforme. Amém? É um processo. Você não pode falar que você está 100% livre dos pontos fracos do seu temperamento, mas é todos os dias você acordar e falar: eu venci mais um dia. Passar por uma situação e falar: valeu, Espírito Santo, nós vencemos. O Senhor está orgulhoso de mim, tá? Pela decisão que eu tomei, pela forma que eu reagi. E é muito importante nós lermos o contexto, né, da história. Eu falo aqui rapidamente para vocês sobre alguns personagens, mas é bom você abrir a sua Bíblia na sua casa durante a semana e ler sobre esses personagens, porque, como eu já disse, são muitos detalhes preciosos, a gente aprende demais lendo a palavra de Deus. E lendo a história de Moisés, a história dele começa em Êxodo e ela termina em Deuteronômio. Mas em outros livros, como Hebreus, né, citam algumas coisas sobre ele. Mas se você quer de fato saber como foi o nascimento, como foi a juventude, o chamado de Deus, como ele morreu, você lê de Êxodo ao Deuteronômio. E a história de Moisés, ela é tão interessante porque, falando em temperamentos, a gente procura estudar os personagens para trazer algumas questões para vocês, para trazer alguns pontos fracos deles e mostrar como foi a transformação feita pelo Espírito. E estudando a história de Moisés é interessante porque é muito fácil você encontrar tanto os pontos positivos do melancólico quanto os pontos negativos, porque as Escrituras nos dão muita informação a seu respeito. Foi até difícil hoje preparar uma pregação breve, porque a Bíblia nos fornece muita informação a respeito do temperamento melancólico de Moisés. Nós podemos ver claramente na vida de Moisés a diferença que a transformação do Espírito Santo faz na vida de um homem. Em Atos, capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés ele foi instruído em toda a ciência pelos egípcios, né? Durante os primeiros 40 anos de vida dele, ele foi educado na sede da cultura egípcia, passou 40 anos sendo educado. Fugiu, depois dos 40 anos, para o deserto de Midian, onde passou mais 40 anos cuidando de animais, onde ele se casou. E num certo dia a Bíblia diz que ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro no Monte Horebe. Foi quando ele ouviu o chamado de Deus para a vida dele na sarça ardente. E Moisés, se eu não me engano, ele morreu com 120 anos, e a Bíblia fala que ele passou 40 anos no Egito, né, como príncipe do Egito, passou 40 anos no deserto de Midian e passou 40 anos sendo um dos maiores líderes do mundo. Incrível, né? Mas para que ele fosse um dos maiores líderes do mundo, ele teve que passar por um processo de transformação. Assim como Pedro, assim como Abraão, assim como eu, assim como você, ele teve que passar por esse processo. Por quê? Todos nós temos uma história, né? Atrás de cada sorriso, falando do sanguíneo, né? Sorridente, extrovertido, atrás de cada sorriso, ou atrás de uma postura mais calma, paciente, como fleumático, atrás de alguém explosivo, como o colérico, ou atrás de alguém sensível, como o melancólico. Há uma história.
E Moisés, ele tinha uma história. Ele tinha uma identidade de um homem ferido, cheio de amarguras por tudo aquilo que ele carregava dentro de si. Moisés, eu creio que ele foi guardando, tantas coisas ruins no seu coração. Por que eu digo isso? Está escrito na palavra do Senhor? Não. Mas quando nós vemos que Moisés ele teve um encontro face a face com o Senhor e o Senhor o chamou, ele inventou tantas desculpas para Deus, que são desculpas de pessoas feridas, que precisam ser libertas, precisam ser lavadas, precisam liberar perdão. Eu creio que Moisés, quando fugiu para o deserto, ficou ali 40 anos com seu sogro, sua esposa, mas o seu pensamento ainda estava lá no Egito. Ele cresceu achando que ele era um príncipe egípcio e ele descobre que na verdade ele é um hebreu. E ele foge do Egito porque ele matou um egípcio. Então ele sai ali do lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu, fugindo para o deserto. E eu imagino que enquanto ele estava no deserto, ele ficava remoendo todas essas mazelas. Porque, como eu falei com vocês, o melancólico, ele sente muito profundamente todas as emoções, tanto boas quanto ruins. E ele é capaz de lembrar coisas antigas. Ele é capaz de chorar, como eu já falei, à noite, por algo que aconteceu de manhã. Então, eu creio que Moisés, ele ficava com esses pensamentos. Por quê? Ele passou 3 coisas. Moisés, ele tinha um complexo enorme de inferioridade. Ele se deixava ser levado pela ira. E ele também era um homem depressivo. Então, hoje nós vamos falar sobre esses 3 pontos. Em Êxodo, no capítulo 3 e 4, até o versículo 17, fala que Moisés, ele se menosprezava. Ele tirava o valor das suas qualidades. Devido ao seu excesso de sentimento de inferioridade, as desculpas que Moisés deu a Deus quando eles conversaram junto à sarça ardente são um exemplo clássico da depreciação que os melancólicos fazem de si mesmo. O melancólico, ele se menospreza, ele tira o valor das suas qualidades, do seu potencial. Ele disse para o Senhor assim, no livro de Êxodo, no capítulo 3 e 4, até o versículo 17, capítulo 3 inteiro, e o capítulo 4 até o versículo 17, se você ler aí na sua casa, você vai ver o chamado de Deus para Moisés. Eu não vou ler aqui porque são 2 capítulos, e o nosso tempo é curtinho. Mas eu quero que você leia aí para você compreender. Moisés, ele tinha um complexo muito grande de inferioridade devido aos seus sentimentos que ele guardava, Devido a todo sentimento ruim que ele guardava, isso gerou um complexo muito grande de inferioridade. E ele, quando foi chamado por Deus, começou a dar desculpas a Deus, O clássico dos melancólicos, começou a depreciar a ele mesmo. O melancólico, ele tem a mania de se menosprezar. Ele tira o valor das suas qualidades. E foi isso que Moisés fez quando Deus o chamou. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 11, ele disse assim para o Senhor: eu não tenho talento. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito todos os filhos de Israel? Moisés depreciava suas habilidades e recuava diante da ideia de colocar os seus talentos à disposição do Senhor. Ele se considerava incapaz. E a resposta de Deus para ele é válida também para mim e para você nessa noite. O Senhor disse para ele no capítulo 3,
no versículo 12, assim: certamente eu serei contigo. E eu te pergunto nessa noite, mulher, do que mais Moisés precisava? Né? Ele disse para o Senhor: eu não tenho talento, mas Deus disse para ele: mas eu sou contigo. E é o mesmo que nós fazemos hoje. Nós muitas vezes abandonamos o nosso chamado, ou até mesmo não aceitamos o chamado de Deus na nossa vida, porque nós acreditamos que nós não temos capacidade, né? Diante de um chamado de Deus para nós, nós apresentamos para o Senhor as nossas limitações como um empecilho. Foi isso que Moisés fez, né? Quantas vezes o Senhor nos chama e a gente fala: Deus, não, eu não consigo, não, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Mas Deus falou com ele: eu estarei com você. E o segundo ponto que Moisés falou com Deus foi que ninguém acreditará em mim, Senhor. Isso em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Ele falou: ninguém vai acreditar em mim. Não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz. Moisés, ele tinha um medo terrível de ser rejeitado. O complexo de inferioridade, ele trouxe também para Moisés o medo da rejeição. Como que eu vou chegar? Ninguém vai acreditar em mim e não vão querer nem ouvir a minha voz. E o medo, como eu já disse outras vezes, ele nos paralisa. Mas nós precisamos aprender a não deixar que o medo nos domine. Se foi o Senhor que te chamou, vá, porque Ele é contigo. Não se sinta inferiorizado, não se sinta rejeitada, porque quando o Senhor chama, Ele capacita. Olha o que diz aqui, na continuação da leitura de Êxodo 4. E o Senhor disse: Moisés, o que é isso na sua mão? E ele disse: é uma vara, Senhor. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou e a vara se tornou em uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão e pegue ela pela cauda. E ele estendeu a mão e a pegou, e ela se tornou em uma vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor: põe agora sua mão no seu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Eu quero dizer para você que uma das coisas que eu acho mais interessante nesse texto é o fato de que Deus deu para Moisés sinais a partir de coisas que faziam parte do seu dia a dia, né? Deus mostrou para ele a vara se transformando em cobra, mostrando o seu poder, uma vara que ele usava no seu dia a dia para pastorear suas ovelhas. E isso me faz pensar que muitas vezes nós estamos desatentos ao que o Senhor é capaz de fazer a partir da nossa rotina, a partir dos nossos talentos naturais e dos nossos trabalhos. Por quê? Quando o Senhor nos chama, nós ficamos com medo de não sermos aceitos, de não sermos ouvidos. Nossa, eu tive uma oportunidade para pregar no culto de mulheres. Mas eu não vou, eu não sou capaz. Eu acho que se for eu que pregar, ninguém vai querer assistir. As pessoas vão me rejeitar. Mas se for a irmã tal, vai encher o culto vai ficar lotado de mulheres. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento. Nós achamos que quando o Senhor nos chama, que Ele vai exigir de nós aquilo que a gente não consegue fazer. E esse texto é maravilhoso, porque o Senhor estava falando com Moisés assim: eu quero te usar com aquilo que você já faz. Eu quero que você veja os sinais do seu dia a dia. Nós temos um Deus grande que faz coisas grandes a partir de coisas simples.
de coisas até mesmo desprezíveis, né? Moisés, ele pastoreava as ovelhas, e quem diria que um dia ele seria chamado pelo Senhor para tirar todo o povo hebreu, escravos lá no Egito, rumo à terra prometida, e que todos os sinais que ele faria seria com a sua vara que ele pastoreava. Você entende a profundidade disso? E a terceira desculpa que Moisés ele deu para o Senhor em Êxodo 4:10 foi que ele não era eloquente. Ele falou assim: Senhor, eu nunca fui eloquente, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E a resposta de Deus para Moisés é tão pertinente hoje para nós quanto foi no passado. Em Êxodo 4:11, o Senhor fala assim: quem fez a boca do homem? Eu serei a sua boca, e eu te ensinarei o que você irá falar. Amém? Profundo, né? Pregar, ensinar a palavra de Deus não tem nada a ver com ser eloquente, mas tem a ver com você ser obediente, com você se entregar, com você ter intimidade com o Senhor. A resposta do Senhor para Moisés esclarece que o êxito espiritual, ele é alcançado pelo poder de Deus nas nossas vidas, e não pelo nosso potencial e nem pelo nosso talento. Amém? Por que você está falando isso? Eu sei, porque eu passo por isso. Eu não acho que eu sou eloquente, não acho que eu falo bem, eu acho que eu erro, eu acho que eu tropeço em palavras, eu acho que eu gaguejo, mas é o Senhor que faz. E eu acredito que a palavra do Senhor ela é poderosa, e ela é como uma semente. Eu estou aqui só para lançar a semente, mas quem vai fazer com que ela floresça é o Espírito Santo de Deus. Tudo que nós precisamos fazer é romper os nossos medos, é romper essa rejeição, é romper esse complexo de inferioridade e sermos boca do Senhor, porque é Ele que faz. E eu quero encorajar você na sua casa, sabe? Receba o chamado de Deus. Se você tem vontade de falar da palavra de Deus, fale. Se você tem vontade de ser um obreiro na casa de Deus, seja. Se você tem vontade de dançar para o Senhor, dance. Se você tem vontade de abençoar outras pessoas com sua alegria, abençoe, minha irmã. Abençoe. Sabe, se levante nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus capacitar você. Nós não estamos mais no tempo de ficarmos sentadas, não vendo a banda passar. Se levante como uma mulher que não tem medo, como uma mulher que é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor te chama, Ele te capacita. Então se levante nessa noite. Amém? E o segundo ponto que eu quero falar com vocês, que precisou da transformação do Espírito Santo na vida de Moisés, foi para acalmá-lo, porque Moisés se deixava levar pela ira. Além do medo que Moisés sentia, ele tinha uma ira reprimida. Frequentemente, o temperamento melancólico tem uma ira reprimida, né? Sua incapacidade de controlar essa emoção o impediu de entrar na terra prometida. Por mais que o melancólico, ele é sensível, ele é profundo, se não vigiar, irmãos, o sangue de Jesus que tem poder, a gente ira mesmo. Então a ira é uma coisa que nós temos que orar. Se você é melancólico, nós temos que orar para que isso não vire um problema na nossa vida. Em Números, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: vai, busque a sua vara, convoque os dois. Deus estava falando de Moisés e Arão. Convoquem os dois, o povo, e à vista deles, falem à rocha, que ali está,
e digam para ela deixar jorrar água. Eles beberão água dessa rocha, que será suficiente para saciar a eles e a todo o gado. Versículo 9. Moisés obedeceu, foi buscar a vara ao lugar onde ela estava guardada, na presença do Senhor. Depois convocaram o povo e juntaram-no perto da rocha, dizendo: ouçam vocês, rebeldes, iremos tirar a água dessa rocha. Moisés levantou, pois, a vara e bateu 2 vezes na rocha, tendo a água saído imediatamente, e o povo e o gado puderam beber à vontade. Irmãos, o povo murmurava, reclamava o tempo todo, eram ingratos, mas Deus foi muito específico. Ele orientou Moisés de uma forma muito clara, porém ele não aceitou as instruções de Deus para falar com a rocha. Moisés, ele agiu de acordo com os seus próprios sentimentos. Com raiva, ele feriu a rocha 2 vezes, chamou o povo de rebelde, os repreendeu por suas constantes exigências sobre como ele era líder, né? Ele não ouviu aquilo que o Senhor falou, não seguiu as orientações de Deus, e ele bateu na rocha 2 vezes. Isso impediu que ele entrasse na terra prometida. E quantas vezes nós também não seguimos a orientação do Espírito Santo de Deus? Em quantas situações na nossa vida, principalmente nós mulheres, que temos que tomar conta da casa, dos nossos filhos, que temos que trabalhar fora, e o marido chega, e o Espírito tem que estar ali, o tempo todo nos controlando. Quantas vezes nós também, em determinadas situações, o Espírito Santo fala assim, ó, cala, e a gente começa a falar. Ou o Espírito Santo fala com você, agora é momento de falar, e a gente se cala. Moisés, ele se deixou ser levado pela ira. E não foi só essa vez. Em Êxodo, no versículo 19, no capítulo 32, versículo 19, também diz assim: e aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Tem outro episódio que Moisés, ele estava no monte, e o povo viu que ele demorava, e derreteram o ouro do arraial e fizeram um bezerro para adorar. E Moisés desceu muito nervoso do monte. A Bíblia fala que o furor se acendeu nele, e ele quebrou as tábuas das leis. Mas não vou entrar em detalhes com esse assunto com vocês. Quero incentivá-las a ler a palavra de Deus, né? Leia o capítulo 32 de Êxodo. A Bíblia diz para nós assim: ireis, mas não pequeis, né? Moisés, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida porque ele se irou. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, consultai no seu travesseiro o coração e sossegai. E é possível irar e não pecar? Sim, é possível. Eu escrevi aqui que o termo ira, ele denota de um sentimento de inconformidade, de indignação ou de injustiça. Essa ira, ela não é pecaminosa, pois a atitude seguinte é de você tentar fazer justiça, acertar as contas, no sentido de quê? De buscar um entendimento, de fazer um acordo, de se reconciliar, mas de forma cristã, né? Baseados no amor. Isso envolve o quê? Brandura, perdão, envolve diálogo. E o segundo ponto que me chama a atenção é que eu gostaria de destacar é que o salmista diz assim: consultai no seu travesseiro o coração
e sossegai. Isso significa nós fazermos uma leitura de tudo aquilo que aconteceu, de todos os fatos, a gente refletir e buscar em Deus tranquilidade e ter paz. Então é possível você irar e não pecar. E Efésios 4:26 diz assim: ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Paulo está nos aconselhando que o cristão, ele não deve deixar o sol se pôr sem que haja um conserto, sem que haja uma reconciliação. Amém? E o terceiro ponto para nós já finalizarmos, que Moisés, ele precisou de transformação, é sobre a depressão. De todos os temperamentos, o maior problema das pessoas melancólicas é a depressão. Isso não quer dizer que os outros temperamentos, não tenham depressão, não sintam tristeza, não é isso. Mas como o melancólico ele é muito profundo, como ele sente muito todas as coisas, ele tem uma tendência à depressão. E o relato da depressão de Moisés é dado em Números, no capítulo 11, do versículo 1 ao 15. Diz que entre os viajantes que estavam com os israelitas do Egito, alguns eram estrangeiros e se misturaram aos israelitas. Essas pessoas reclamavam que estavam cansadas de ter a mesma comida todos os dias, mesmo que fosse algo milagrosamente fornecido por Deus. Deus ele fornecia o maná todos os dias, mas mesmo sendo algo milagroso, eles estavam cansados. Eles queriam um pouco da comida que estavam acostumados lá no Egito. Logo, o descontentamento se espalhou por todo o acampamento. E Moisés reclamou com Deus que a responsabilidade de cuidar de toda essa multidão queixosa era um fardo maior do que ele podia suportar. Além disso, ele não sabia como fornecer a uma multidão de pessoas a comida que eles queriam. A Bíblia fala que quando Moisés saiu com o povo hebreu do Egito, eram 600.000 homens, fora mulheres, crianças e idosos. Eu li um estudo, não sei se é verdadeiro, mas que o povo era mais ou menos 3 milhões de pessoas. E você imagina, irmãos, você liderar 3 milhões de pessoas não é fácil, mas como eu disse, é o Senhor que capacita. Amém? Moisés, ele ficou aborrecido e ele disse assim para Deus: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado, que é dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, não dei a luz a essa gente. Por que o Senhor me pede que eu faça como uma babá e carregue no colo essas criancinhas para a terra que jurastes dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar para toda essa gente? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tenha pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Moisés, ele cultivou em si a autopiedade e ele pediu ao Senhor que lhe desse a morte. Ele não estava mais aguentando aquela situação, Ele falou com o Senhor: eu não aguento mais esse povo. Eu não sou mãe desse povo. Foi eu que pari? Ou o Senhor quer que eu seja como uma babá carregando essas criancinhas no colo? Eu não aguento mais essa vida que o Senhor colocou para mim. Eu prefiro morrer. Vocês lembram que eu disse que a forma como nós reagimos diante das situações, ela revela quem nós somos e qual é o nosso temperamento? Moisés, ele estava no meio de uma crise.
né? Ele estava se sentindo sobrecarregado, mesmo ele tendo visto tantos milagres, tantas coisas, porque desde que ele tirou o povo do Egito, o Senhor proveu, socorreu, ouviu a Moisés em tudo, mas mesmo assim, ele estava no meio de uma crise. Ele deixou que as circunstâncias o abalassem. Esse era um momento de Moisés se levantar e confrontar ele mesmo. Era um momento dele falar: não, eu já passei tanta coisa com esse povo, eu não vou me entregar, eu não vou pedir ao Senhor a morte. Mas quantas vezes nós também chegamos em um limite na nossa vida, que nós estamos tão sobrecarregados que tudo que nós queremos é um descanso. E nós chegamos até a pedir ao Senhor que nos tire a vida. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, ou talvez você, mulher, que esteja me assistindo nessa noite, esteja passando por uma depressão, você está se sentindo sobrecarregada, e você fala com o Senhor: Deus, eu não aguento mais, por favor, tira minha vida. Eu quero te dizer, querida, não se entregue não. Erga sua cabeça, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu quero te entregar uma chave nessa noite para você sair dessa situação. Sabe qual é a chave? Gratidão. Não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, olhe para tudo aquilo que Ele já fez por você, e você vai se erguer. Sabe, muitas vezes nós temos a tendência, assim como Moisés, de olhar para o que está acontecendo naquele momento. Moisés, ele olhou o povo murmurando, reclamando, chorando na porta das tendas, querendo carne, mas ele se esqueceu de tudo que o Senhor Deus fez na vida dele desde o nascimento, do livramento, de como o Senhor foi abrindo caminhos, foi dando vitória, dele ser um homem que fala face a face com o Senhor. Ele esqueceu de todos os milagres, de todo o sustento que o Senhor tinha dado para ele e para o povo até aquele momento. E é isso que eu quero dizer para você: não se esqueça de tudo aquilo que o Senhor fez por você. No momento difícil, no momento de desespero, de sobrecarga, olha para tudo que Ele fez e você vai ficar bem. Nós temos a tendência de olhar só para o negativo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela reclamando: fulano não gosta de mim. Isso é chato, né? A gente ter alguém que tem um certo problema. Eu falei assim: mas quantas pessoas gostam de você? Não, tenho muitos amigos. Eu falei: então olhe para os seus amigos e dobre os seus joelhos e peça ao Senhor para tratar com a outra pessoa. Peça a Deus: Senhor, toca no coração dela, para que tudo fique bem entre a gente, né? Você vai se entregar à tristeza, ao desespero, à morte por causa de uma pessoa? Olhe para as outras. Você vai se entregar à morte por causa de uma situação, por causa do hoje? Olha para trás, querida. Olhe tudo aquilo que o Senhor já fez por você, pela sua casa. Não se entregue ao dia mau. A chave para resistir ao dia mau é ser grata. E para encerrar, eu quero dizer para você que o processo de transformação de Moisés, que no processo de transformação de Moisés, houve muito aprendizado. Mesmo ele perdendo o direito de entrar na terra prometida, ele continuou conduzindo o povo. Ele sofreu perseguições, falaram mal de sua esposa, mas ele agora estava transformado. Ele era outro Moisés. Ele entendeu o seu chamado e permitiu que Deus transformasse o seu temperamento. E lendo lá em Números 12, no capítulo 3, está escrito assim, que Moisés era um homem muito manso,
mais do que todos os homens que haviam na face da terra. Amém? Olha o que a transformação do Espírito Santo na vida de uma pessoa faz. E em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, diz assim: nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, o qual conversava face a face com o Senhor. Aleluias, aleluias. Moisés foi um homem de destaque. Depois que ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele mudou totalmente. E é isso que eu desejo para você nessa noite, mulher. Que você seja totalmente transformada, né? Que nós sejamos totalmente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E que nós sejamos reconhecidas pelas nossas qualidades. Que você seja reconhecida por ser uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, sabe? Uma mulher que vence as batalhas do dia a dia para honrar a sua família. Que você seja reconhecida por ser aquela mulher que supera as opressões do inimigo. Que você seja reconhecida por ser uma mulher que tem êxito em todos os desafios. Que você seja reconhecida por ser uma mulher que se doa sem esperar retorno. Que você seja reconhecida por ser uma mulher que enfrenta com amor os desafios pessoais, familiares e profissionais. Que você seja reconhecida por ser uma mulher que valoriza todas as pequenas conquistas. Que você seja, querida, uma mulher que olhe para o alto com fé e busque todos os dias a sua melhor versão. Diante dos problemas da vida, olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Você é virtuosa, você é vitoriosa e você é transformada. Eu quero que você repita isso comigo aí na sua casa. Coloque a mão no seu coração nesse momento e diga assim: eu sou virtuosa, eu sou vitoriosa e eu sou transformada. Amém? Guarde essa verdade no seu coração. Sempre que você se sentir fracassada, desanimada ou derrotada, lembre-se, você é vitoriosa, você é virtuosa, você é transformada. Ao fim de cada novo dia, agradeça ao Senhor por todas as vitórias do seu dia e em cada amanhecer, agradeça ao Senhor por uma oportunidade de um novo amanhecer. Amém? Que você seja abençoada nessa noite, que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, continue transformando a sua vida. E eu aguardo você em nome de Jesus na semana que vem, onde nós vamos finalizar a série de temperamentos transformados. Semana que vem nós vamos falar sobre o temperamento colérico. E eu quero apresentar para vocês o apóstolo Paulo. Deus abençoe.